Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja na vida de cada um de vocês. Hoje eu quero estar deixando uma mensagem, alguns versículos da palavra de Deus. Um deles está no Salmo 24, que fala sobre o domínio universal de Deus. Diz o seguinte: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então o Senhor, ele fez todas as coisas. Tudo é do Senhor, toda a plenitude do mundo, porque ele criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou a cada um de nós, criou a mim, criou a você também. Então o Senhor, ele sabe o íntimo de cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso entrar, o nosso sair. Então o Senhor, ele tem domínio sobre tudo. É esse Deus maravilhoso que eu te falo, é que está cuidando da sua vida, cuidando da minha vida. E a Ele que nós devemos todo louvor, toda honra e toda glória. Toda dedicação da nossa vida tem que ser ao Senhor nosso Deus, porque para Ele são todas as coisas, por Ele são todas as coisas e dele vêm todas as coisas. A esse Deus nós devemos honrar com a nossa vida, dedicar o nosso tempo a exaltar, a falar com Ele, a glorificar o seu nome. Quero também deixar mais um versículo que fala sobre nosso olhar para Deus. Está em Isaías 40, no versículo 26. Olha o que está escrito: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aqui Isaías está falando sobre o exército dos céus, que o Senhor, ele conhece cada uma das estrelas pelos seus nomes, chama cada uma delas pelos seus nomes. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos esse infinito tão grande que nós não podemos imaginar a grandeza que é, o tamanho, né? A extremidade desse céu. E o Senhor ali, ele conhece cada uma daquelas estrelas, ele chama cada uma delas, porque é o exército dos céus que ele criou. Então o Senhor, ele é poderoso demais. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nesse mesmo capítulo 40 de Isaías, no versículo 28, está escrito: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Olha para você ver, o Senhor, ele nunca se cansa, ele não dorme. Ele está vendo todos os nossos problemas, as nossas conquistas, vitórias. Ele está contemplando a nossa vida, porque o Senhor, os seus olhos estão sobre todos, sobre toda a terra. Então nada é impossível para esse Deus tão maravilhoso. Em Isaías também, 41, versículo 10, olha o que está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui a palavra do Senhor nos diz para não temermos, porque o Senhor, ele cuida de nós, porque o Senhor, ele é conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, quer dizer, não tenha medo, não se espante. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Porque eu sou teu Deus, eu te esforço. É o Senhor que nos dá força a cada manhã, é o Senhor que nos dá saúde, nos dá vigor. Então tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós conquistamos, vem do Senhor, porque dele são todas as coisas. Ele que nos ajuda, ele que nos sustenta com a destra da sua justiça. O Senhor, ele nos ampara, o Senhor, ele nos guarda, ele nos dá sabedoria. No mesmo Isaías 41, no versículo 13, está escrito: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo:
não temas que eu te ajudo. Novamente a palavra de Deus vem falar para nós, não temas. É motivo de nós não temermos diante de tanta atrocidade, diante de tanta maldade, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que tem nos assistido, nós temos um Deus que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos saber que Ele está cuidando de nós. Em Isaías 42, no capítulo à frente, no versículo 8, está escrito assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então o Senhor, Ele é único, o Senhor, Ele é exclusivo, Ele não aceita ser trocado por nenhuma imagem de escultura, por nenhum outro ídolo que não seja Ele. O Senhor não dá a sua glória a nenhum outro. E nós só podemos chegar ao Senhor, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o nosso intercessor. É só Ele que intercede ao Pai por cada um de nós. Nós vamos ver também aqui, no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20, está escrito: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Como eu disse, o Senhor, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas atitudes. E aqui Daniel diz que o Senhor, dele vem a sabedoria e a força. Todo o nosso entendimento não vem de nós mesmos. A sabedoria, a força que nós temos não vem de nós, mas do Senhor. Por isso nós temos que agradecer sempre ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. O Senhor, Ele muda os tempos e as horas. O Senhor controla todas as coisas. Tudo está na direção de Deus. Ele remove reis e estabelece reis. Então, não há homem forte que não seja colocado no poder se não for pelo Senhor. É Ele que levanta e Ele abate também. Se não andar de acordo com a sua vontade, cumprir o seu propósito, o Senhor tira também do poder, porque Ele é poderoso, Ele que comanda todas as coisas. No livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 7, para encerrar essa mensagem, está escrito assim: E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Aqui o Senhor Jesus Cristo sobe ao monte para a transfiguração com seus discípulos, com seus 3 discípulos, e ali a sua roupa se torna resplandecente, ali recebe a presença de Elias e de Moisés, em visão. E uma nuvem os encobre, e os discípulos veem ali o Senhor Jesus Cristo na sua glória. É uma visão assim maravilhosa, estupenda. E uma nuvem para sobre eles ali, sai uma voz, a voz de Deus sai da nuvem e diz: Esse é o meu filho amado, a ele ouve. O que essa mensagem quer nos dizer? Que não há outra voz que nós devemos ouvir. É só a voz do Senhor Jesus Cristo. A Ele é o único, porque só o Senhor Jesus nos transmite a mensagem de Deus. Boca a boca Ele fala com o Pai e nos traz a mensagem de Deus. Lógico que nós devemos respeitar todas as vozes que vêm da parte de Deus, mas aqui nós devemos ter como a voz de Deus realmente a voz do Senhor Jesus Cristo, porque não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens. É só o Senhor Jesus a quem nós devemos buscar,
É só a Ele que nós devemos entregar as nossas vidas. É só a Ele que nós devemos dedicar o nosso coração e saber que Ele nos advoga junto ao Pai. É como a palavra de Deus diz que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós sabemos que nós temos um intercessor, um mediador, um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e é através do Espírito Santo, porque o Espírito, ele vai ao Pai com gemidos inexprimíveis, né? Representando a nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede junto a nós. E o Senhor Jesus Cristo, como ele veio ao mundo, como ele passou por tudo que nós passamos e muito mais, porque a palavra diz que nós não chegamos à tentação como o Senhor Jesus Cristo chegou. Ele foi muito tentado, muito humilhado, ele padeceu dores que nós que somos fracos, que somos pequenos, não suportaríamos. Ele, como homem ali na carne, ele padeceu tudo que nós padecemos. Mas que o Senhor deu graça e ele ele foi ao Calvário, ele se entregou ali por nós e através do seu sacrifício ele nos levou a Deus. E hoje nós temos acesso ao Pai. Nós temos esse acesso que nós podemos falar direto com o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Então não vamos desprezar, não vamos menosprezar o que Deus tem feito por nós. Porque, como nós vimos aqui nesses versículos, o Senhor, ele é supremo, ele é maior do que tudo que nós pensamos, maior que tudo que nós entendemos, maior que tudo aquilo que nós sabemos. O Senhor, ele é Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é poderosíssimo. Então, assim, vamos dedicar a nossa vida a fazer a vontade do Pai. Vamos andar em união, vamos andar em amor, porque Deus é amor, Deus é luz, então nós devemos andar na luz como Ele na luz está. Então não se aflija se você está passando por um problema, por alguma provação, não se aflija, não fique deprimido, saiba que o Senhor está cuidando da situação. De repente não é na nossa hora, não é no momento que nós queremos, mas o Senhor tem um propósito, Ele tem um momento de tudo, Ele tem a hora certa para resolver o seu problema. E é tudo de acordo com a vontade do Pai, mas saiba, Ele não vai te desamparar, Ele não nos desampara, Ele está cuidando de nós. É porque de repente nós queremos resolver hoje, agora, nesse momento, mas o Senhor sabe a hora certa de todas as coisas. Então nós precisamos confiar e esperar nesse Deus, por Ele tem cuidado de nós. Então que Ele continue te abençoando, continue guardando a sua vida, te protegendo e nunca se esqueça que o Senhor cuida de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.